Ao longo dos séculos, a Casa Rothschild exerceu uma dominação sem precedentes, entrelaçando solidariedade familiar e uma busca implacável por lucro. Surgindo de raízes modestas em um gueto do século XVIII em Frankfurt, Alemanha, a dinastia bancária Rothschild se elevou para influenciar as finanças internacionais, guerras e política, tornando-se a mais formidável dinastia bancária de sua era. A origem da dinastia bancária Rothschild é improvável, iniciando-se em um gueto do século XVIII em Frankfurt, Alemanha. Mayer Amschel Rothschild, como muitos de sua época, enfrentou restrições de possuir terras ou fazendas devido à sua raça. Optando pelo caminho familiar, tornou-se um comerciante de têxteis, embora o gueto oferecesse poucas perspectivas encorajadoras, com lojas despejando roupas usadas e utensílios domésticos nas ruas. Os judeus de Frankfurt eram proibidos de envolver-se em agricultura, artesanato e até mesmo no comércio de bens mais nobres, como armas, seda ou frutas frescas. Descontente com o comércio de têxteis, Mayer Rothschild ansiava explorar empreendimentos mais lucrativos. Descobriu que negociar moedas de ouro e antiguidades poderia ser mais rentável. Atuando como agente da corte, semelhante aos corretores de ações modernos, Mayer Rothschild estabeleceu uma estratégia brilhante conhecida como front-running. Seu cliente principal, o príncipe William de Hesse-Kassel, solicitava que Mayer obtivesse moedas de ouro no mercado. Rothschild, então, comprava as moedas usando dinheiro emprestado e as revendia ao príncipe William, atuando como comprador e vendedor simultaneamente. Essa prática, conhecida como front-running nos termos modernos, permitia a Mayer lucrar duas vezes, através da taxa de comissão de 8% e do front-running do príncipe William. Em 1782, Mayer acumulou uma fortuna colossal e tornou-se gerente de investimentos para a vasta riqueza do príncipe William. Contudo, Mayer Rothschild enxergava isso como apenas o início. Para estabelecer verdadeiramente um legado no mundo das finanças, ele aspirava a criar um banco. Transitar para a banca era uma maneira de obter legitimidade e credibilidade. Mayer tornou-se o homem mais rico de Frankfurt até o final do século XVIII, mas para ele não era suficiente. Visualizando um legado além da riqueza, Mayer almejava criar uma dinastia familiar que resistisse ao teste do tempo, superando nações e impérios. Para atingir esse objetivo, Mayer sabia que precisava pensar grande, indo além de Frankfurt ou mesmo da Prússia. Enviou 4 de seus 5 filhos para as grandes capitais da Europa: Viena, Nápoles, Paris e Londres. Na virada do século XIX, a Grã-Bretanha destacava-se como uma superpotência global com um vasto império e uma marinha real sem igual. A Revolução Industrial impulsionava a economia britânica, tornando-a uma potência industrial e de manufatura. O setor financeiro, centralizado em Londres, era robusto, com o Banco da Inglaterra estabelecido em 1694. Mayer Rothschild construiu um próspero negócio bancário em Frankfurt, mas percebeu que, para sustentar a prosperidade de longo prazo da família, precisava expandir para diferentes cidades importantes na Europa, incluindo Londres. Para Nathan Rothschild, enviado a Londres, a pressão era imensa. Sentia-se compelido a demonstrar ao pai que era igualmente capaz de manter o legado familiar. Nathan era um homem ferozmente ambicioso e competitivo, rápido para se ofender e ofender em seus negócios. Com as 20 mil libras que o pai lhe deu como investimento, Nathan planejava maximizá-los rapidamente, utilizando todos os meios necessários. No início do século XIX, a indústria têxtil de Londres testemunhou um notável crescimento, caracterizado por numerosas oficinas e fábricas de pequena escala, produzindo uma variedade de têxteis, desde algodão até seda. Nathan percebe uma oportunidade de capitalizar esse crescimento, buscando maximizar os lucros.
Ele estabelece 3 fontes de lucro na indústria têxtil, enfocando a matéria-prima, o tingimento e a manufatura. Seus primeiros anos são marcados por sucesso, conforme ele relata. Logo descobri que havia 3 fontes de lucro: matéria-prima, tingimento e manufatura. Eu propus ao fabricante: fornecerei matéria-prima e corante, e você me fornecerá os produtos manufaturados. Assim, obtive 3 fontes de lucro em vez de uma, e consegui vender mercadorias a preços mais acessíveis do que qualquer outro. Em pouco tempo, transformei minhas 20.000 libras em 60.000. Para assegurar uma receita consistente, Nathan explora o lucrativo mundo do contrabando de têxteis e metais preciosos, tornando-se um contrabandista. Até 1808, ele já havia ganhado reputação como um hábil gestor, julgador e visionário, facilitando regularmente a importação de mercadorias no continente. Seus negócios em Londres registram um impressionante aumento nas vendas para 800.000 libras em apenas alguns anos. Agora, com um capital substancial, Nathan almeja transformar seu empreendimento em um banco, planejando superar o banco de seu pai em Frankfurt. Em 1812, a saúde de Mayer Amschel Rothschild deteriora-se rapidamente, levando-o a perceber a inevitabilidade da morte. Para assegurar a contínua prosperidade da casa Rothschild, incentiva seus filhos a priorizarem a união familiar acima de tudo, fundamentando assim o sucesso duradouro da dinastia. À medida que os filhos Rothschild estabelecem casas bancárias em diversas cidades, a Europa mergulha em uma era de guerras que se estenderá por mais de um século. Enquanto as guerras do século XVIII tendiam a ser limitadas, culminando frequentemente em tréguas, as do século XIX tornaram-se ideológicas e difíceis de serem interrompidas. Graças ao avançado sistema financeiro, o Reino Unido travou 6 guerras sem enfrentar colapso econômico. Atualmente, vivemos em um mundo dominado pelos Estados Unidos como única superpotência. Mas durante mais de 2 séculos, a Grã-Bretanha exercia poder além de suas fronteiras de forma mais ampla do que os norte-americanos fazem hoje. Em 1814, o Duque de Wellington, vencendo batalha após batalha contra Napoleão, percebe a necessidade de moedas francesas durante sua campanha na França. Nathan Rothschild, percebendo uma oportunidade única, adquire 800.000 libras em ouro da East India Company e os disponibiliza para a campanha, marcando um de seus negócios mais bem-sucedidos. Até meados do século XIX, com a Europa envolvida em guerras, a necessidade de transações no mercado de câmbio estrangeiro aumenta. A casa Rothschild, com sua rede de casas bancárias, se destaca nesse cenário, lucrando com suas taxas de câmbio vantajosas em um momento em que o sistema bancário moderno estava apenas começando. As guerras para a casa Rothschild tornam-se um negócio lucrativo, proporcionando uma vantagem competitiva única. Eles podiam cobrar altas taxas, às vezes chegando a 8% por serviços de câmbio, consolidando sua posição no cenário financeiro da época. As receitas das comissões representam apenas uma parcela modesta da fonte de renda dos Rothschilds. Compreendendo que, no universo financeiro, a informação é crucial e a rapidez é essencial, eles destacam-se como pioneiros bem-sucedidos no comércio de câmbio. Utilizando transportadores privados e até mesmo explorando a velocidade de cavalos e pombos treinados, os Rothschilds mantêm uma vantagem competitiva sobre os concorrentes. Dessa forma, a especulação cambial se torna a área mais lucrativa de seus negócios, resultando em fluxos contínuos de lucro para a Casa de Londres e consolidando a posição de Nathan Rothschild como o homem mais rico do mundo. Contudo, mesmo o magnata financeiro mais poderoso não está imune ao inescapável destino. Em 28 de julho de 1836, ocorre o inesperado falecimento de Nathan Rothschild, o homem mais rico do mundo. Essa surpreendente ocorrência chama a atenção, pois a longevidade era uma característica associada à família Rothschild. Na verdade, quando Nathan faleceu, sua mãe ainda estava viva, vivendo além dos 90 anos. O London Times expressa em um de seus raros elogios: "A morte de Nathan Mayer Rothschild", afirma um editorial, "é um dos eventos mais marcantes para a cidade e talvez para a Europa em muito tempo. Nenhuma operação comparável à dele existiu na Europa até este momento."
Apesar do impacto no mercado, a casa Rothschild continua a prosperar graças ao sistema bancário descentralizado que estabeleceram. No entanto, a necessidade de um novo líder surge, e o irmão mais novo de Nathan, James Rothschild, em Paris, assume a liderança como comandante em chefe da dinastia familiar. Para James, a pressão de carregar o nome Rothschild é avassaladora. Apesar dos negócios lucrativos com títulos do governo e financiamento de guerra, a saturação da concorrência começa a corroer as margens de lucro. Em busca de uma nova vantagem para revitalizar a glória da família, James se destaca como menos submisso, intelectualmente equiparado a Nathan e beneficiado por uma educação superior. James Rothschild volta seu olhar para uma nova indústria emergente: as ferrovias. Testemunhando a rápida expansão ferroviária na Europa ao longo do século XIX, ele desempenha um papel proeminente no financiamento de empreendimentos ferroviários nas décadas de 1840. Os Rothschilds, hábeis em suas finanças, utilizam frequentemente o dinheiro de terceiros para mitigar seus próprios riscos, participando do que era conhecido como sindicato na França. Apesar da casa Rothschild se diversificar em atividades como metalurgia, mineração e ferrovias, o banco permanece no cerne de seus negócios, gerando fundos para investimentos em setores cada vez mais demandados. Enquanto os lucros da casa Rothschild crescem, a disparidade de renda entre ricos e pobres persiste. Os industriais da época, impulsionados por uma busca frenética por fortunas, muitas vezes ultrapassam limites éticos. Até meados da década de 1840, as derrotas consecutivas em tempos de guerra deixam o governo francês profundamente endividado, levando à crescente insatisfação da população. O Banco Rothschild na França atinge seu ponto de ruptura. E James, como chefe, busca a ajuda de seu sobrinho Lionel, filho de Nathan Rothschild, em Londres. Lionel, apesar do risco envolvido, prioriza a união familiar acima de tudo, organizando um empréstimo que salva o banco de seu tio do colapso. No entanto, a história não para por aí. Lionel Rothschild, embora priorize a família, sente uma obrigação não apenas de elevar sua linhagem, mas também de contribuir para o avanço de seu povo. Reconhecendo que ingressar no governo pode ser benéfico para combater o preconceito étnico, Lionel utiliza sua considerável fortuna para influenciar a mídia e garantir sua eleição. Em meados do século XIX, a maioria das restrições para com os judeus britânicos já havia sido eliminada, e Lionel Rothschild é eleito como candidato liberal para a cidade de Londres em agosto de 1847. Contudo, surge um dilema. Para ser plenamente empossado na Câmara dos Comuns, ele deveria recitar um juramento sobre as Sagradas Escrituras. Lionel se recusa, insistindo em jurar apenas sobre o Antigo Testamento. Essa atitude reflete um momento monumental para a casa Rothschild. À medida que James Rothschild envelhece, Lionel assume gradualmente o papel de patriarca da família, sem perceber que, apesar de sua supremacia na Europa, um novo império bancário está prestes a desafiar seu domínio. Um novo desafio surge com a ascensão de Junius Morgan, um banqueiro britânico que compreende a importância de se aventurar no financiamento governamental. Em 1864, Junius Morgan assume a firma George Peabody & Company, trazendo uma abordagem madura e centrada nos negócios. Reconhecendo as oportunidades proporcionadas pelas guerras, Junius almeja se destacar na grande liga financeira. Em 1867, durante as crescentes tensões entre França e Prússia, Junius Morgan percebe uma oportunidade única ao financiar a guerra para o lado francês. Os Rothschild, por outro lado, evitam o empréstimo à França, considerando a probabilidade de uma derrota. A França, liderada por Napoleão III, declara guerra à Prússia em 19 de julho de 1870. Junius Morgan, ciente da resiliência econômica francesa, levanta mais de 10 milhões de libras esterlinas para o exército francês, garantindo o acesso à compra de armas americanas. Mesmo com a vitória alemã, a França, ao contrário das expectativas, antecipa o pagamento dos títulos em 1873.
resultando em lucros substanciais para Julius Morgan e consolidando a casa de Morgan como uma força significativa no cenário financeiro. Enquanto Julius Morgan trabalha para consolidar sua dinastia bancária, a casa Rothschild enfrenta desafios crescentes. Após a morte de James Rothschild em 1868, as gerações mais jovens da família começam a se fragmentar. Em busca de reconstruir sua reputação, eles se expandem para além da Europa, investindo significativamente no exterior, alocando 37% de seu portfólio no Egito e financiando ferrovias indianas. Contudo, para reconquistar verdadeiramente o sucesso do passado, a casa Rothschild precisa de um mercado mais expansivo. À medida que os antigos impérios desaparecem, um novo império surge, maior e mais poderoso do que qualquer outro na história. Entre as décadas de 1850 e 1870, os Estados Unidos experimentam um crescimento significativo, impulsionado pela Revolução Industrial, expansão para o oeste e conclusão da ferrovia transcontinental em 1869. Esse período testemunha o surgimento de magnatas industriais como Cornelius Vanderbilt nas ferrovias, Andrew Carnegie no aço e John D. Rockefeller no petróleo, culminando na formação da Standard Oil. Esses magnatas transformam os negócios americanos, introduzindo inovações e estruturas organizacionais revolucionárias. Os Rothschild, que por anos subestimaram a América, reconsideram sua posição ao observarem o sucesso da Casa de Morgan e o crescimento de Wall Street como novo epicentro financeiro global. Percebendo que oportunidades surgem em tempos de crise, a Casa Rothschild concentra sua atenção nos Estados Unidos quando o pânico de 1893 assola a indústria ferroviária, levando a uma das piores depressões da história. O presidente Grover Cleveland, determinado a manter o padrão ouro, busca na ajuda de J. Pierpont Morgan, então chefe da Casa de Morgan. Com as reservas de ouro do governo em níveis perigosamente baixos, Morgan compreende a urgência da situação e procura a Casa Rothschild, que acumulou vastas quantidades de ouro por meio de investimentos estratégicos em mineração. J.P. Morgan, agora chefiando a Casa de Morgan após a morte de Julius Morgan, em 30 minutos emite títulos governamentais no valor de 65 milhões de dólares. Esse dinheiro é usado para negociar com os Rothschild, resultando na aquisição de 3,5 milhões de onças de ouro para a Reserva Federal. A colaboração bem-sucedida entre Morgan e Rothschild impulsiona a América para o cenário mundial como um novo império, rivalizando com qualquer outro na história. Enquanto os Rothschild expandem com êxito seus negócios na América e globalmente até o início do século XX, os antigos impérios europeus se encaminham para um grande confronto. No início dos anos 1900, as tensões entre as potências europeias atingem o auge, oferecendo à Casa Rothschild a oportunidade de capitalizar as crescentes hostilidades. Nesse contexto, Nat Rothschild, chefe do Banco Rothschild de Londres, advoga pela expansão naval britânica. O mundo se vê à beira de uma nova guerra, uma que será mais brutal e mortal do que qualquer conflito anterior. A Primeira Guerra Mundial eclode após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria-Hungria, mergulhando a Europa em um conflito sangrento. Pela primeira vez, membros da família Rothschild se encontram em lados opostos. Apesar de sobreviverem à guerra e lucrarem com o financiamento militar, seu alcance é eclipsado pelo crescimento da Casa de Morgan nos Estados Unidos, agora liderada por Jack Morgan, filho de J. Pierpont Morgan. O Banco Morgan desempenha um papel crucial como o principal financiador do governo norte-americano durante a Primeira Guerra Mundial, angariando fundos por meio de títulos de guerra e fornecendo empréstimos vitais para os aliados europeus. Em 1935, o Jewish Chronicle sugeriu, talvez com um toque de alívio, que o auge dos Rothschild estava em declínio. O membro mais intelectualmente talentoso da próxima geração Rothschild volta as costas para os negócios familiares. Após a Primeira Guerra Mundial, a Casa Rothschild enfrenta desordem, com diferentes divisões bancárias buscando diversos objetivos e integrando-se mais com os países onde operam. Paralelamente, a Europa testemunha um aumento no antissemitismo, alimentado por dificuldades econômicas e instabilidade política.
a família Rothschild, como proeminentes banqueiros judeus, enfrentam escrutínio e hostilidade intensificados. Na Alemanha, após sua derrota na Primeira Guerra Mundial, a nação enfrenta uma grave crise econômica. Um novo líder, aproveitando a raiva pública alemã, rapidamente ascende à posição de chanceler. Sua ascensão sinaliza problemas para a casa Rothschild, especialmente suas filiais bancárias alemãs. Em 1939, apenas 21 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, a maior guerra da história humana eclode. Na primavera de 1940, Hitler assegura vitória após vitória. Dinamarca e Noruega caem rapidamente sob ocupação, seguidas pelos Países Baixos e pela Bélgica. A Europa luta desesperadamente na França, mas não consegue resistir à superioridade alemã em termos de blindagem e poder aéreo. Até junho, Hitler está em Paris. A Grã-Bretanha é o próximo alvo. Se Hitler conquistar a Europa, a casa Rothschild enfrentará um declínio inevitável. Enquanto alguns Rothschild participam de movimentos de resistência, muitos buscam exílio para escapar da perseguição. Quando os tanques alemães entram em Paris em 1940, os Rothschild franceses estão em perigo. Edward Robert e Maurice, os mais velhos, conseguem escapar, chegando nos Estados Unidos ou na Inglaterra por caminhos diversos. A família enfrenta perdas financeiras e pessoais significativas, com a apreensão de ativos e confisco de propriedades. A casa Rothschild se torna cada vez mais fragmentada e N.M. Rothschild, de Londres, assume o desafio de reconstruir e traçar seu próprio caminho. Preservando a vantagem competitiva central no financiamento governamental, a estratégia fundamental dos Rothschild sempre foi colaborar estreitamente com os governos para financiar grandes projetos. A família acredita que, mantendo boas relações com governos de países fortes, seus negócios prosperarão. Em vez de buscar expansão, Rothschild preserva seu modelo de negócios como um clube privado, financiando elites enquanto evita o escrutínio público. Na década de 1970, um futuro magnata da mídia, Robert Maxwell, busca a assistência da N.M. Rothschild. Maxwell, após uma trajetória que incluiu serviço militar e trabalho para a inteligência britânica, constrói um império editorial. Nas décadas de 1950 e 1960, adquire diversas empresas editoriais britânicas. No entanto, problemas dentro da N.M. Rothschild começam a surgir na década de 1980. Lord Victor Rothschild e seu filho Jacob entram em conflito com o primo, Sir Evelyn Rothschild. O mundo bancário passa por mudanças, com bancos maiores adquirindo os menores, tornando-os megabancos. Novas formas de ganhar dinheiro, como derivativos e opções, surgem na década de 80. Jacob Rothschild advoga pela modernização e expansão agressiva, enquanto Sir Evelyn Rothschild insiste na preservação do controle total da família, mesmo que isso exija sacrifícios a curto prazo. O drama familiar é ofuscado por um escândalo massivo envolvendo Robert Maxwell, que desaparece de seu iate perto das Ilhas Canárias em 1991. Revelações subsequentes revelam que Maxwell desviou centenas de milhões dos fundos de pensão de seus funcionários para sustentar sua vida luxuosa. Embora o envolvimento dos Rothschild na morte de Maxwell permaneça obscuro, o evento mancha sua reputação. Para Sir Evelyn Rothschild, o escândalo reafirma suas crenças sobre a necessidade de discrição e privacidade do banco. A N.M. Rothschild permanece apenas uma parte do extenso legado Rothschild. Até 2023, a família diversifica seus interesses em diversos setores, indo além da banca tradicional. Suas empresas abrangem banca de investimento, gestão de riqueza e ativos, private equity e filantropia. Os estabelecimentos bancários originais em Paris, Frankfurt, Viena, Londres e Nápoles adaptam-se à paisagem financeira em evolução. Embora a banca ainda seja central, a influência da família agora permeia uma ampla gama de serviços financeiros. Ao longo da história, a família Rothschild muitas vezes abriu mão de oportunidades de curto prazo em prol de uma visão de longo prazo, uma abordagem respeitada e, ao mesmo tempo, assustadora.
Você é o nosso grande patrocinador. Este vídeo exigiu muitas horas de trabalho, amor e dedicação para ficar pronto. Por isso, sua participação é o que nos mantém inspirados para nos ajudar a crescer ainda mais e atingir o maior número de pessoas com esse conteúdo precioso. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo com outras pessoas, pois só assim o YouTube entenderá que você gostou desse conteúdo e ele será apresentado para mais pessoas. Agora, se você quer assistir um conteúdo tão bom quanto esse, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir e até a próxima.